Olá, olá! Muito bem-vindo a mais um Pode Prosperar, o podcast que te ajuda a prosperar. Hoje vamos falar de um assunto muito importante para empresários e empreendedores. O tamanho não é documento, documentação humanizada para as empresas. Quase não saiu, agora foi. Aqui do meu lado, nosso ilustre anfitrião. Hoje eu estou nesse papel. Espero que esteja bem. Tá excelente. Nosso querido Alexandre. Hoje, nosso grande herleiro é quem tá fazendo essa função aqui, E aí? né? O principal ponto, até antes de me apresentar para você que tá chegando aqui pela primeira vez, ou para você que já é nosso ouvinte aqui, que já nos acompanha pelo YouTube ou alguma das plataformas de streaming, ativa o sininho aí. Segue aqui esse canal, segue esse perfil. Se você tá pelo Spotify, segue também a gente pelo Spotify. Mas olha só, a importância da documentação humanizada com uma pessoa extraordinária. Nós falamos de prosperidade, de negócios, de empreendedorismo. Tá, mas o que é um negócio? O que é ser empreendedor sem um bom documento assegurando tudo isso? E hoje, para te validar e para te trazer muitos insights, uma das maiores referências no Brasil sobre esse tema. E talvez você não saiba, mas ela também faz parte desse Pode Prosperar. Nossa querida Poliana Ribeiro. Seja bem-vinda! Obrigada. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Mais um Pode Prosperar. E muito obrigada, queridos. Agora obrigada. com um gostinho diferente, né? Você como entrevistada. Pois então, olha a responsa. É isso aí. Eu quero já começar aqui, Herleira, qual a importância para uma pequena, média ou grande empresa de um documento formal bem feito, um documento, um contrato social bem feito? Porque todo mundo acha que contrato social é tudo igual, né? Existe uma diferença em contrato social? Com certeza. E olha só, antes da gente começar a falar sobre isso, é importante ressaltar o seguinte. Na hora de contratar, na hora de desenvolver uma sociedade, né? Na hora de firmar uma sociedade, na hora de criar uma empresa, tudo é festa, né? Todo mundo aí vê os brindes, né? Vamos comemorar. E esquece-se da estrutura, né? De como estruturar essas relações. Então, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de dizer o seguinte. Empresários, empreendedores, não se esqueçam do que de fato vai estruturar o seu negócio, o crescimento e o desenvolvimento dele, que são os documentos, né? O contrato social é um deles, mas tem os contratos com os prestadores de serviços, tem as aquisições, enfim, tem uma série de documentos que respaldam as relações e os negócios dentro da empresa, né? Na organização dessa empresa e também dos negócios dessa empresa com terceiros, né? O mundo que vai regular, né? Os documentos que vão regular as relações desta empresa com os terceiros, né? Com os negócios que ela vai fazer, que vai desenvolver, enfim, a depender, né? Da área de atuação de cada empresa e do negócio que a gente está falando. E cada segmento, né, tem a sua regulamentação específica, né, tem a normatização que rege. Então, contrato social é tudo igual? Com certeza não. Existe algum contrato social que, por mais que foi registrado, mas ele não tem valia por algum erro? Então, o que acontece são os vácuos, né, que a gente fala. Né, normativo, isso, os vácuos normativos, né? E eu falo aqui não só da legislação, aqui eu estou falando das normas entre partes, né? Entre os particulares ali envolvidos, entre os sócios, né? E também entre os sócios, os proprietários da empresa e os funcionários, os colaboradores, os prestadores de serviços, os fornecedores, enfim. Então, a gente tem que minar ao máximo esses vácuos, né? Para que a gente mitigue problemas e prejuízos, certo? Eu sempre falo, né, da importância de bem contratar, né? Porque as tratativas, né, os maltratados,
sempre geram transtornos, geram rusgas nas relações que poderiam ser evitadas, né? Fora os prejuízos inúmeros que todos conhecemos, né? A gente vê no dia a dia, né? Uhum. Eu tenho uma visão que é assim, acordos claros, né? Eu falo que é pactos claros, amizade longa. Então, eu acredito que esse trabalho que você faz, ele ajuda muito nesse sentido, né? Porque hoje, como você mesmo trouxe, né? Na hora que você vai formalizar uma empresa ou constituir uma empresa, tudo é bom, né? Eu falo que é um oceano azul, céu de brigadeiros, né? Todo mundo feliz, Sim. empolgação, os desafios ali e tal. Talvez com dinheiro ou sem dinheiro, mas sempre tem uma empolgação. Mas quando Sim. começa a ter os problemas, se esses acordos não foram muito bem feitos antes, não colocou isso em contrato, não definiu papéis, responsabilidades Exato. e definiu quem é quem dentro de um jogo de ser empresário, de ter uma empresa, eu costumo dizer que a possibilidade disso dar ruim, ou seja, não dar bom, é muito grande. Então, ou seja, hoje eu acredito que o contrato social, não aquele feito pelo contador, não aquele feito achado na internet, e sim Isso. algo que é constituído com o apoio de um advogado, de uma advogada, ou seja, de alguém que entenda de uma forma mais profunda naquilo e traga aquilo muito customizado, Exatamente. ou seja, adequado para a realidade daqueles sócios, daquela empresa, do cenário que ela está aplicada, da relação que ele tem com o fornecedor, ou seja, é algo realmente customizado, algo pensado, não um copia, um Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente vê muito ali. O cara só troca a razão social ou os nomes do Isso. sócio, né? Ou seja, um contrato que é padrão. Então, acredito que isso é uma cultura, né? Eu falo que tudo é uma questão de... Eu falo que não existe certo ou errado, né? Existe uma tomada de consciência. Sim. E esse trabalho que a gente faz aqui, do Pode Prosperar, é para as pessoas tomarem consciência de coisas que normalmente elas acham que não, é desse jeito mesmo, é assim. Não, não é assim. É assim pelo nível de conhecimento ou acesso de informação. A gente estava citando um exemplo aqui agora há pouco, né? Ou seja, quando a gente muda o nível e tem acesso à informação, a conhecimento, a pessoas, cara, o quanto isso muda dentro da operação. Eu falo que é uma divisão entre você ter um negócio que ele continua prosperando e a falência dele, né? Uma simples alteração de uma operação jurídica, de uma operação fiscal, de uma operação contábil. Então, ou seja, existe uma cultura no Brasil que assim, o contador é um mal necessário. O advogado eu só aciono quando eu tenho problemas. Então, ou seja, essa cultura é muito errada. Porque a relação, ele é um profissional normalmente não capacitado, não qualificado. O advogado também, ele recorre ao mais barato e aquele, quando ele tem um problema, fala assim, pelo amor de Deus, tem um problema, eu quero o mais barato para resolver um problema que ele poderia ter evitado, né? Então, ou seja, acho que o teu trabalho, né? Ou seja, nos fale um pouco mais sobre essa visão. Pelo menos é a visão que eu venho hoje trabalhando em mim, trabalhando dentro dos meus negócios e vejo a importância de um trabalho de um advogado, principalmente hoje. Você, inclusive, é a pessoa que nos assessora, que nos ajuda realmente a evitar esses problemas, a ter acordos claros para que a gente possa ter uma amizade dentro de um negócio de prosperidade, de crescimento e longo, né? A gente não abre negócio para não dar certo, é para dar certo. Isso. Existe uma palavra muito importante dentro dessa teoria que a gente desenvolveu e aplica, né? Dentro dos nossos negócios e com os clientes, que é a questão do alinhamento. Eu até estava falando outro dia, eu não me recordo com quem, mas a técnica hoje, e é o que eu falo para os colegas advogados, a técnica hoje, claro que ela é substancial, óbvio, mas ela não basta, porque a técnica seca, por si só, ela não estrutura as relações. Sim. Ela não dá o respaldo necessário para que os acordos sejam cumpridos. Olha só. Então, por isso, é a importância da documentação humanizada. Porque a gente traz para o documento, né, através de todo o embasamento jurídico documental, Deixa eu só pontuar mas a partir dos fatos. Esse a termo partir que eu da vejo realidade. que você usa bastante, eu gosto muito dele. Ou seja, documentação humanizada, direito humanizado, ou seja, algo que está relacionado àquele ser humano, né?
O que eu vejo muito hoje com chat GPT e outras inteligências artificiais que a gente tem, ou a própria internet. As pessoas pegam algo ali, traz na internet, ou usa lá uma inteligência artificial, que hoje não se limita mais a chat GPT, e não traz aquilo para aquele ser humano em específico. E quando você tem uma relação, que eu acredito que é o seu trabalho, a gente vê muito isso, Polly, ou seja, é para aquele ser humano de acordo com a necessidade dele. Exatamente. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. É bem isso. Legal. É bem isso, porque, por exemplo, vou dar um exemplo interessante. Eu sempre gosto de usar empresas familiares, porque sob esse aspecto é mais complexo, né? Porque a gente tem ali os envolvidos sócios e tem familiares. Então, tem relações, né? Que por si só já são complexas e juntas ainda, né? Então, eu gosto de usar esse exemplo para ilustrar, né, o quão importante é a gente entender a dinâmica, primeiro relacional, enquanto entes familiares e depois do negócio. E quão precioso é, até para eles mesmos, no desenvolvimento do negócio, quando eles começam a se entender, né? Primeiro ali na relação pessoal, né? De parentes mesmo, na parentela, eles entendem o que eles estão fazendo que está prejudicando o negócio. E nessas reuniões, quando a gente vai entendendo ali a dinâmica relacional da empresa e dos entes familiares, é muito interessante que até eles mesmos começam a se ver diferente. E aí começa a haver um alinhamento, sabe? De necessidades, de perspectivas, do que eles intentam com aquele negócio. Ele vai só herdar, né? E quer de boa, ou ele, de fato, quer participar do negócio? Ele está no quadro social, ele, de fato, trabalha, ou quer só os lucros e a participação? Porque tem todos esses pormenores, né? Pode falar. Eu vivi isso tão na pele, Polly. Eu vejo que, principalmente o micro e pequeno empreendedor, tá? Já não nessa situação de herança, né? De sucessão, de sucessório e tudo mais, mas eu vou dar um exemplo aqui dessa parte documental para um micro e pequeno empreendedor. Às vezes ele precisa de uma única oportunidade. E aí, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu tava num negócio de saúde, né? A gente comprou uma clínica, essa clínica virou um hospital, um centro cirúrgico, e aí foi crescendo. Chegou num ponto que a gente precisava de aporte, e foi abrindo isso, foi abrindo para investidores. E o último investidor falou, olha, eu tenho know-how, ele já tinha 9 clínicas no Brasil e tudo, pode deixar que a alteração contratual eu faço. E a gente já tinha feito várias alterações contratuais, porque já tinha entrado vários sócios, e nos mantemos. Faz a alteração. E assinamos a alteração contratual. Digital, tudo certo, todo mundo assinou. Ninguém nem leu aquilo. Contrato social. E no contrato social regia uma parte, uma cláusula que falava assim, que a administração era por conta dele e ele só iria prestar contas no 13º mês. Meu tá doido. pai. Ele não tinha obrigação de prestar conta antes do fechava o décimo. O exercício. Do ano, só apresentaria no 13º. Meu irmão, beleza. A empresa sai de um patamar de... Ela já faturava ali na casa de 100 mil reais e ela estava no ponto de equilíbrio. E ela cai para 60 mil de faturamento e começa a dar 40 de prejuízo. 50 de prejuízo. 60 de prejuízo. Mas como assim, ué? Não tem explicação. Como que a empresa cai o faturamento, ou seja, ela caiu o serviço, ela teria que cair o custo também. Né? Não, ela aumentou o ponto de equilíbrio e diminuiu o serviço que ela prestava. Tem alguma coisa errada. E aí nós fomos. E aí começou a ser blindado, umas planilhas totalmente equivocadas, umas planilhas todas. E aí a gente foi pressionando até chegar ao ponto de que estava gerindo para esse sócio falar, não, é só você olhar no contrato social, não tem obrigação nenhuma de te prestar nenhum tipo de prestação de conta agora. É esse daqui o resultado, a gente só vai te prestar conta no 13º mês aí que a gente estiver gerindo. É surreal, tá? Isso daí isso aconteceu comigo.
Então são coisas que acontecem, Polly, que eu vejo, que tá qualquer um propício. Claro. Se você não tem... O que eu aconselho? Gente, você vai entrar na sociedade, eu vou investir 10 mil reais. Gasta 1.000 com advogado. Mas tem um advogado da sua parte. Não confie em advogados de partes opostas. Tenha um advogado seu para te assessorar, para ler o contrato. O problema é que o nego quer amizade. Não, dá uma lida para mim aí. Exatamente. Vê como é que ficou aí para mim. Me dá uma força aqui. E aí esquece que o cara tem o tempo dele, o cara tem que estudar, a pessoa tem que isso, tem que aquilo outro para poder conseguir lhe dar um respaldo. Então, independente de qual seja a sociedade. Compromisso, né? Me dá até uma base, Polly. O que é o investimento hoje para uma confecção, por um advogado, tá? Uma confecção aí de um contrato bem regido aí. O que é uma média em porcentagem? Como que é feito esse percentual? Até para as pessoas entenderem um pouco como funciona isso. Então, só fazendo um parênteses antes de falar sobre o que você me perguntou. O quão importante é, né, a gente ter a clareza do que a gente está assinando. E esse é só um exemplo que o Alexandre deu de situações absurdas que acontecem. Só que acontece e ninguém tem coragem, igual ele teve, de contar aqui que ele passou. Então, as pessoas vivem, assim, os maiores absurdos, têm os maiores prejuízos e fica caladinho. Sim. Né? E se aprende, ainda tá bom, né? Se aprende, ainda tá bom. Mas o fato que a gente, assim, o que a gente vê corriqueiramente é gente nos procurando que, pelo amor de Deus, já aconteceu X, Y, Z comigo, já tive tantos prejuízos, né, de tantas ordens, tantas situações, que resolve isso aqui pra mim, que eu sei que você vai resolver. Então, assim, não precisa, né? Não precisa passar por tudo isso. E às vezes são prejuízos que quebra mesmo, que depois você perde o rumo. Não é nem só o fator monetário, é o fator psicológico. Sim. Né? Nesse caso meu, o maior desgaste era o fator psicológico, porque eu tinha pessoas que estavam trabalhando, acho que na época tinha 16 pessoas direta e indiretamente, e eram vidas que dependiam da gente. Então você vai virando um fator psicológico que você se vê preso, que num certo ponto faz mais sentido do que até o monetário, do que o investimento que você está fazendo em dinheiro. Então, assim, vai virando uma bola de neve por, cara, uma análise, sei lá quanto que custa fazer uma análise, qual que é a porcentagem, você ter um advogado, você ter uma parceria ali para poder cuidar disso. E as pessoas, e aí eu falo, Alexandre, se você me perguntar hoje, Alexandre, mas por quê? Primeiro, falta de informação, esse é o primeiro ponto, e eu acho que é o principal, o que você está fazendo aqui é uma utilidade pública, Sim. tá? Falta de informação. Segundo, achar que se deve confiar em todos. Terceiro, dificuldade de achar um profissional que exerça isso. Você vai, às vezes, atrás de um advogado, ele não tem noção. Ele vai ler ali como eu tô lendo. Aí vai, não, tá beleza. Então, a dificuldade de achar profissionais qualificados para esse âmbito. Eu acho que o exemplo disso é que eles estavam conversando, né? Hoje a gente busca profissionais para ajudar a gente a resolver problemas. E, infelizmente, a gente busca profissionais que, em vez de resolver, ele piora. Né? Um caso de contador e advogado. Sim. Mas por quê? Acho que no Brasil tem uma cultura de não valorizar esses profissionais. Acho que o primeiro ponto é isso. Então, a gente percebe que talvez você tenha até uma oferta grande de advogados, contadores e outros tipos de profissionais que são extremamente importantes para uma empresa, para o empreendedor, para o empresário. Esses caras, por se sentir desvalorizado, parece que eles não buscam ali realmente um nível avançado para assessorar essas empresas. E aí você tem que quase que garimpar esses profissionais. Seja ele um contador ou seja ele um advogado. E eu acredito que quando o empresário entende, ele toma consciência da importância disso, ele não toma nenhum passo, ele não toma nenhuma decisão sem ter o apoio desses profissionais qualificados. Pelo menos hoje, né, a duras penas, o Alexandre trouxe exemplo, eu tenho inúmeros exemplos também, por não ter tido pessoas realmente boas, né? O ano de 2022 para mim foi extremamente desafiador por não ter um bom contador. Não ter um contador fazendo o papel dele como deveria. Graças a Deus, em 2023, eu falo que eu rezo, eu oro por ele todos os dias, agradecendo pela vida dele. Porque é um cara que mudou o meu negócio. Ele me ajudou fortemente a trazer de volta para o ponto de equilíbrio e tornar meu negócio rentável. Isso aí, você falou um ponto importante. Da mesma forma que o contador mudou seu negócio, um advogado qualificado
também muda o negócio. Sim. Porque além de dar transparência às relações internas dentro da empresa, você se posiciona diferente ante os Exatamente. demais. Então, Esse ponto é importantíssimo. é você uma trouxe. virada de chave. Aí você falou de valores, de preço, né? De precificação. Depende do ato e depende do que é feito. É só o contrato social? Vai envolver o que mais? Tem o contrato entre as partes? Tem contratos com investidores? Varia muito a questão Contrato de da... gaveta? Isso, varia, né? Aditivos, né? Isso, tem os aditivos. Poli, e qual que é hoje, o Hélio acabou de citar aqui um exemplo de profissionais, né? Qual que é um diferencial, se eu for perguntar assim, o que que torna a Poliana Ribeiro diferente, tá, dos demais advogados que trabalham também nessa área? O que que é a especificação? Como que a Poliana chegou nesse padrão de entendimento, de padrão de realmente realizar contratos? O que que é o diferencial da Poliana Ribeiro hoje? Deixa eu só complementar a pergunta dele. Baseado nas experiências que você viu, porque eu acho que a gente se diferencia muito. Não, eu acho que assim, o conhecimento ele é importante. Mas quando você associa esse conhecimento com experiências vividas, ele muda o jogo daquela pessoa. E é esse o caminho mesmo. Além da minha formação como advogada, né? Eu trabalho com processo documental há mais de 20 anos. Legal. Então, essa sistematização documental eu desenvolvo. Então, desde os 9 você faz esse processo, né? Então, Menina precoce. Exatamente, tá? Eu estava na faculdade, olha lá. E eu já estava trabalhando com processo documental. Legal. Então, essa sistematização, essa ordem, né? E buscando sempre os parâmetros regulatórios, isso a gente desenvolve a esse tempo todo. Legal. Então, cumulado a isso, a minha experiência em cartório também abriu um leque, né, de ferramentas na formalização, né, das relações ou das necessidades, né, dos envolvidos, através dessas ferramentas documentais que a gente tem no âmbito do extrajudicial, né? E, cumulado a isso, a experiência, né, e as habilidades desenvolvidas no pilar relacional. Boa. Então, este olhar que a gente traz, né, quanto aos parâmetros, junto à documentação, a questão regulatória, que são as normas, né, tudo que embasa Que legalmente. É jurídica, né? Isso, exato. Então, olha só, por isso que eu sempre falo jurídico documental. Tem gente que acha que é redundante, e não é. Isso é uma inovação que a gente traz também. Não só a questão por isso eu falo, não é direito humanizado, é documentação humanizada. Porque é mais amplo e entende o quão mais valorado se torna esse trabalho. Mas, Poliana, eu não entendia. Eu confesso. Talvez até quem está assistindo a gente não consegue entender. A Poliana hoje ela é nossa advogada, né? Eu e o Hélio oficializamos nossa primeira sociedade. Quando a Poli falava, eu não conseguia entender. Eu falava, então, gente, mas o que é documento? É documento. Quando ela fez para mim a documentação e me mandou, aí eu entendi o que é uma documentação humanizada. Por quê? Porque é nessas palavras que nós estamos conversando que ela coloca no contrato. Exatamente. Então, por que as pessoas elas não entendem? Porque é exatamente isso. Eu expliquei para ela a situação, Poli, aí é assim. Nós estamos entrando na sociedade de uma empresa só porque eu e o Erley somos investidores. Então, o dono da empresa, que agora está abrindo mão de um percentual para nós, ele, a partir de hoje, a vida dele nesse segmento, eu e o Erley faz parte. Durante toda a trajetória, enquanto a gente estiver nesse KNAI da área que nós estamos atuando, ele só pode trabalhar e atuar nessa área se nós tivermos isso. Por quê? Porque nós estamos investindo, acreditando. Você conseguiu entender? Deixa comigo. Ela foi lá e escreveu exatamente isso. E eu achava que documento tinha que se usar todas aquelas cláusulas, todos aqueles termos difíceis e tal. Qualquer um consegue ler e entender aquilo. É isso. É outro diferencial. Grande diferença isso, viu? Que eu tenho. Que a gente desenvolve justamente a linguagem, tanto nos laudos que eu emito, no selo, quando a gente está falando de imóvel, eu sempre busco o bom português.
Legal. Mas a gente precisa que todos entendam Sim. o que está assinando. Uhum. O documento, ele formaliza a relação. Então, a função dele é trazer segurança e não insegurança. É transparência, não dúvida, entende? É qualidade. E, Polly, eu gosto muito dessa quebra que você traz, uma quebra de padrão, de paradigmas ou de barreiras, né? Fala que é uma barreira. É muito comum você ouvir das pessoas assim, eu fiz um contrato lá, assinei, mas a gente não entende nada. Nossa, Cara, muito como comum. você assina algo, você coloca a sua vida lá, os seus dados, seu CPF, abre um negócio que você não entende nada. Tá, existe realmente o que o Alexandre trouxe, a questão da dificuldade de entender. E quando você traz uma linguagem humanizada, que qualquer ser humano entende, acho que aí traz uma... Eu falo assim, qual que é o diferencial competitivo? Qual que é a vantagem competitiva em relação ao que a gente vê no mercado? Pelo menos para mim está ficando muito claro isso. A Poliana Ribeiro, como advogada, ela poderia utilizar lá uma linguagem rabuscada do direito, da lei, que você, cara, beleza. Você faz um esforço, você vai no Google, digita, para entender busca sinônimos. Que diacho é isso, né? O que tá falando? Não, Mas não, você não precisa, você lê, tá claro. Assim, de uma forma que é como se você estivesse lendo um e-book, sabe? Você vê que um parágrafo tem relação com o outro, então ela conta uma história. Olha, e o sócio, ele está abrindo mão de X, como está citado na cláusula tal. E então isso você vê que é uma inovação dentro do direito, dentro dessa área realmente que os advogados não usam. Eu já vi vários contratos e não utiliza daquela linguagem. Então isso daí as pessoas precisam entender, e é um trabalho que você vai ter que fazer incansavelmente de educação de fato. Até eu falo para você, eu te dou uma sugestão, se tiver algum advogado que esteja assistindo a gente, na minha opinião, você teria que formar turmas de direito de advogados, porque ele não vai aprender isso na faculdade. Não, jamais. Então, algum advogado que estiver assistindo esse episódio, o ideal é que você forme turmas de advogados para que você possa transferir esse conhecimento, que eu vejo que não é só um conhecimento de faculdade, de direito, mas é a vivência entre realmente relações, né, relações humanas, o extrajudicial em cartório mesmo, porque eu vejo que tem muitas... você usa muitos mecanismos ali extrajudiciais para não precisar usar o sistema judiciário. Exatamente. Que a gente sabe o quanto é moroso. Moroso, né? E gera prejuízo muitas vezes. Exatamente. Gera, às vezes, a injustiça. Infelizmente, essa é uma realidade. Né? Esse é um ponto muito importante, Alexandre. Os colegas, a gente é formado, na faculdade, primeiro, para atuar no judiciário. A nossa formação enquanto bacharel em direito é para movimentar o judiciário, a máquina do judiciário. Então, essa já foi uma virada de chave que eu tive bem cedo, ainda na faculdade, porque eu já trabalhava com processo documental, como eu disse, ainda não era no cartório, mas eu já tinha assim, eu já nutria assim uma paixão pelo extrajudicial ainda, já. E eu já antevia essa questão da morosidade e da injustiça, que é fática, né? Muitas vezes. Um dos motivos, uma das motivações que o judiciário gera injustiça é justamente a morosidade, porque os direitos se perdem. Então, quando eu fui lendo esse cenário todo, ainda na faculdade, eu falei, bom, esse caminho aí, não quero. E daí, quando eu saí do meu concurso, quando eu desliguei do concurso e fui pro cartório, aí eu falei, é isso. Aí ali, eu me dediquei assim, ao extremo. E eu sabia que ali era a hora de eu aprender. Eu não sabia por quê, nem não sabia. Mas ali, eu aprendi o máximo. Fiz atos inéditos ali na serventia. Eu ia atrás, buscava, não estava preocupada com salário. Não estava. Meu ex-marido brigava comigo todos os dias que eu pagava para trabalhar. E eu falava, eu quero. E eu ia. E daí, nessas, eu aprendi demais.
E são ferramentas essenciais para regular as relações. Quantas vezes eu utilizo de uma ata notarial para resguardar direitos, para formalizar. Infelizmente, tem advogados formados que nem sabem dessas Nem funções. sabe. Não, e muito, tá? Muito, mas muito mesmo. Não sabe. Então, assim, muitos advogados ainda preferem por exemplo, procedimentalizar um inventário no judiciário, sendo que pode ser feito no extrajudicial. Muito mais Um rápido. divórcio muito mais rápido, muito menos oneroso, enfim. A mesma coisa... Até divórcio? Divórcio. Olha só. Quando não tem, né, os fatos impeditivos, né, quando tem menor. Mas mesmo assim, hoje já se tem algumas prerrogativas, principalmente alguns estados do Brasil, já tem, assim, facilitadores, né, para se lavrar divórcio no extrajudicial, mesmo quando há menor. Mas aí tem isso a gente fala no outro momento. Tem as questões técnicas, né, tem as condicionantes para que isso aconteça. Então, as ferramentas no extrajudicial, elas são fabulosas. Por exemplo, quantos colegas não sabem que um documento pode ser registrado no títulos e documentos e, com isso, ele torna-se um ato público? Olha só. Um contrato particular de gaveta, Uhum. ele registrado no títulos e documentos, ele torna-se um ato público. E aí ele perde aquela invalidade de documento de gaveta. É aquela fragilidade, digamos assim. Que Porque bom. daí ele ganha publicidade, né? É aquele processo de anunciar no jornal e tudo? Tem alguns procedimentos que vão para o edital. Mas só de estar no título dos documentos, ele é registrado, né? Ele é um ato registrado. Bacana. Ou seja, ele tem validade. Perante terceiros, porque é um ato público. Legal. Teve alguém validando, não fui eu que só fiz com você e guardei. Isso, exato. Ele torna-se um ato público, tem publicidade. Por exemplo, aleatório, fiquei sabendo do contrato de vocês e de alguma forma eu tenho interesse nele, eu vou lá no cartório e peço uma certidão. Legal. Bacana. Entende? Entendi. Um exemplo, em um futuro breve eu quero vender essa empresa, você quer saber qual estado que foi regido esse contrato, e que forma que ele foi regido, eu vou lá no cartório, solicito a certidão desse contrato para poder entender se faz sentido entrar nessa negociação ou não. Por isso que ele tem validade. Ou seja, são situações como essas, Polly, que muita gente que está dentro do direito até não tem muita aproximação, não tem muita intimidade com... que provavelmente só quem passou ali por trás do extrajudiciário que conseguiria ter essas informações. Né? Sim. Eu quero saber também, Hélio, que é uma coisa que me interessa muito, Polly, como que funciona hoje essa parte de... Eu sei que você tem um registro... uma patente. Como é que funciona esse formato que você tem hoje de um selo, né? Um selo que é patenteado, inclusive, por você, pela sua empresa, mas é um selo que você garante aquela negociação. Um exemplo, eu e o Hélio estamos fazendo essa negociação dessa empresa. Você tem um selo que você garante para mim e para o Hélio que o que a gente está comprando é realmente o que a gente está comprando e não que a gente está comprando gato por lebre. Como que funciona isso? Esse é o selo de conformidade. Esse é um dos nossos selos, né? O selo de conformidade, ele certifica processos documentais. Lembra do processo documental que eu fui aprendendo lá atrás? Isso, inclusive, o quão importante é a gente não assim, desmerecer as habilidades que a gente desenvolve no decorrer da vida. Isso eu aprendi cedo. Aí, complementando as habilidades que eu fui desenvolvendo no decorrer da vida. Então, eu fui agregando e criando mesmo um ecossistema, né? Dentro do meu rol de atuação. Uhum. E o selo, ele vem para certificar processos documentais, ou seja, ele valida aquele processo, né, documental, se ele está de fato regular, se está tudo conforme as leis
por exemplo, se for de empresa, né? Vamos falar da empresa, como você Como mencionou. que é feito, né, essa validação? Como que você valida isso? Que garantia que você me dá que eu mesmo possa ir lá e puxar e saber se... Então, a gente faz toda a análise documental. Por exemplo, se a empresa é de comércio exterior, uma empresa de comércio exterior, que a gente também trabalha com comércio exterior, tem as normatizações específicas, certo? Uhum. Cada ramo de atividade tem a sua normatização específica, certo? Então, a gente faz toda a análise a partir delas e mesmo também, né, as certidões fiscais dos tribunais, tudo também, mas ainda as questões regulatórias específicas de cada ramo de atividade. Dos sócios envolvidos, a gente analisa contrato social, verifica quem que está como administrador, como que é esse administrador, como que está no contrato social, qual poder tem esse administrador. Esses são pontos importantíssimos. Porque tem contrato que dá superpoderes para o administrador. Eu vou entrar só como um coadjuvante, eu não faço nada, né? Exato. Então, a gente tem que analisar, fazer toda essa análise, né? E daí, pontuar. Lembra da transparência? Trazer às claras a real situação. Aí, esse é um ponto. Trouxe às claras. Está de acordo com as normas regulamentadoras? Está, ok, certifica. Agora, o sobrepoder do administrador vai contra as normas? Não vai, né? Via de regra, não vai. Mas, às vezes, o outro sócio não sabe. Olha então, só. a gente precisa, por isso, é muito real os 4 pilares que a gente trabalha, né? Que é o da transparência. Uhum. A transparência, ela gera confiança, que traz a segurança. Transparência, segurança. E aí que qualifica o processo e o negócio e as relações. Boa. Então, são esses 4 pilares. Tudo que a gente faz, os negócios que eu atuo, enfim, tudo que a gente desenvolve é baseado nesse... segurança. É a transparência, né? Sim. Colocou... A gente... Está às claras. Todo mundo crachá. consciente. Cara crachá dos documentos e fatos, certo? Ótimo. Transparência. Que gera confiança. Sim. Toda transparência, as pessoas... Gera confiança, né? Traz ali um solo fértil para que se desenvolvam ali as relações do negócio, certo? Perfeito, top. Traz segurança. Aí, nesse cenário, as partes estão seguras. Legal. E eu vou falar mais. A segurança que eu estou falando aqui, ela é lato sensu. A segurança jurídica, é o que eu falei lá no começo. A segurança jurídica, ela advém dessa segurança. Porque a gente atua nos documentos a partir das relações, lembra? Uhum. Então, uma vez ali, as relações bem formalizadas, né? Bem construídas, favorece ou não que os contratos sejam cumpridos? Aí, devido a essa segurança, tem-se garantida também a segurança jurídica. Concorda? Demais. Top. Então, daí, a gente tem um processo, né, relacional, documental, negocial, qualificado. E daí, a gente garante a qualidade. Então, o selo, a gente faz essa análise, certo? Então, e vai para o nosso sistema. Todos os documentos que a gente emite, tanto o laudo quanto o selo, a gente vai para o nosso sistema, gera um código verificador, né, ou um QR Code. Então, a depender do intuito do cliente, enfim, da operação, a gente passa, né, ou código verificador ou QR Code para a pessoa visualizar, né, ter acesso e verificar de fato ali a situação da empresa, do negócio que está envolvido. É literalmente ou do imóvel. As claras. Exatamente. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa que está na posse desse acesso. Legal. Eu vejo que você fala com muita propriedade, mas eu vejo também que você tem um ponto, né? Que você tem muitas mulheres que te procuram por sucessão familiar, por separação de bens, separação total, separação parcial. Primeiro pelo fato de você ser mulher,
Segundo, pelo fato de você ter livros lançados por esse assunto, você passou por isso, né? Por um processo. Sim. Eu queria que você falasse um pouco também de como funciona esse ecossistema que você criou, essa segurança que as mulheres veem em você e o porquê que você decidiu também investir nessa área, né? Eu vejo que é algo que você traz de vivência e aí muda todo o jogo, né? Exato. Eu gosto de muito falar para mulheres, sabe? Esse contato com mulheres empreendedoras também não é de hoje nem de ontem. Isso também é um processo construído. E sem dúvida alguma, o início de estudo, o cerne de estudo foi uma experiência pessoal mesmo, né? Eu vivenciei um divórcio, um processo muito difícil, desafiador, e criei um negócio nessa situação, né? Olha só. Divorciada, sem Do dinheiro. limão, uma limonada. Exatamente. Eu falo que eu virei... a minha expertise é fazer do limão a limonada. Muito bom. Legal. Então, as mulheres, elas se identificam, né? Então, elas veem que há esperança, né? Tá. Há esperança. Nem sempre eu tive essa segurança, né? Eu não fui a Poliana que eu sou hoje. Então, a gente vive um processo, né? E por que tantos processos, né? Além do processo documental, a gente tem os processos da nossa vida. Natural. Natural. Então, a gente também tem E aí a gente escolhe o que faz disso, né? Exato. Se senta e chora, ou se aprende e ajuda outras pessoas, que eu acho que esse é o objetivo, né? Exatamente. Poli, isso. e assim, eu percebo que para falar na naturalidade que você fala para essas mulheres, né, chegar a escrever um livro, eu vejo que você precisa ter realmente muita intimidade com o assunto, né? E quantas mulheres que não vivem relacionamentos abusivos, que não vivem situações traumáticas, simplesmente porque olha e fala, tá, eu até tenho alguma coisa, mas não é meu, porque é do meu marido, eu nem sei. Quantas mulheres que nem sequer sabem, né? E você me contou, me confidencializou casos que mulheres ali fazem um levantamento antes até de tomar alguma decisão, te procura para entender qual é o caminho, né? Então, eu acho que isso é até importante a gente falar aqui. Preventivo, né? Te procura, olha, eu não aguento mais, te desabafam e Exato. depois pedem uma saída. Como que eu faço? Inclusive, você tem várias estratégias ali para poder conseguir, né? Como que funciona isso? Com certeza. Realmente isso aí é uma realidade. Muitas mulheres me procuram mesmo, pensando em divorciar, né? E, é claro, me confidenciam, sim, muito. Só que eu tenho, assim, eu trabalho com mulheres assessorando ou mentoreando, né? Mentorando, com relação à questão relacional. Mas, quando eu tô atuando como advogada, a gente tem uns limites, né? Então, assim, eu oriento, sim, de como procedimentalizar toda essa questão dos imóveis, por exemplo, né? Tem mulher que não tem noção a depender do regime de bens, ou não tem noção de como, de qual a situação dos imóveis, né? Não sabe nem que imóvel que tem. Então, a gente faz uma busca, faz um levantamento. As implicações do divórcio, isso é muito importante falar aqui, né? Porque toda decisão, ela gera consequência. Então, isso, como eu já vivi, eu tenho experiência como pessoa que viveu, como mulher que viveu, e também como advogada, Legal. né? Então, a gente consegue orientar, né? Nessa consequência, porque a pessoa, ela tem que estar ciente, sabe? Eu não sou o tipo de advogada que fala assim, separa e pronto, acabou. Mas não é assim, porque o buraco é bem mais embaixo. Então, a mulher, ela tem que... tá sofrendo abuso, lógico, tem que tomar uma providência, tem que se posicionar, com certeza, mas tem que também estar ciente das consequências, né? Ou, pelo menos, ter claro que há esperança, né? Porque eu vejo muitas, assim, perdidas mesmo, sabe? Não sabe mexer numa conta de banco. Coisa simples, tá? Acontece. Não sabe mexer na conta de banco. Então, a gente tem que fazer todo esse assessoramento. Parece real, mas é verdade. Sim. A gente tem que fazer todo esse assessoramento. Eu não sei se vocês viram esse caso. Lembra a esposa do de Nóbrega, lá da Praça é Nossa?
Carlos de Nóbrega lá. Como é que era o nome daquela loira do cabelinho curto? Que era esposa dele. Mas sabe quem é, né? Uhum. Ela tem um podcast, ela participou de um podcast de uma entrevista que ela fala que quando separou dele, porque quando eles começaram a namorar, ela tinha 16, ela era bem novinha, né? E aí ela ficou casada até os 30 e poucos anos dela lá, 38. E ela separou, né? E aí ela foi pro mundo real, porque ela, imagina, um cara multimilionário vive no mundo. Então ela falava que quando o motorista pedia para abastecer o carro, ela dava R$500. Para comprar o pão, ela dava nota de 100. Ela falava isso, porque ela não entendia, ela não sabia o valor do dinheiro. Olha isso. Não sabia quanto que custava, porque ela nunca olhou preço de nada na vida dela. Então, da mesma forma que existe o mundo real, existe o mundo lúdico e imaginário. E isso, quem faz na maioria das vezes é o próprio homem. Geralmente um homem narcisista. Redoma, né? Exatamente. Cria uma gaiola de ouro, sabe? Exatamente. Um mundo narcisista, total. Aonde o cara, eu te dou tudo o que você quer, você vai viver nisso daqui, mas você vai fazer da minha forma. E aí é como se fosse isso, é uma coleira imaginária que a pessoa vive ali, disposta a servir o tempo inteiro, né? E isso é muito mais real do que se imagina. Eu costumo falar, eu conheço muita gente, eu não posso tirar por base porque eu conheço muita gente. Mas assim, eu devo conhecer aí, próximo, pessoas do meu convívio aí, pelo menos umas 4 ou 5 pessoas. Mulheres que vivem assim. Eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amizade com mulheres, sabe? E eu conheço por dinheiro. Acha que tá tudo bem e tudo, e no final a gente já sabe no que vai dar. Por falta de ter essa assessoria, por falta de ter essa pessoa que fala, olha, é assim. Eu conheço casos de relacionamentos que foram findados e foi fazer a separação de bens e o marido enfiou no papel, tem 100 imóveis, você vai ficar com 50 ou com 50, mas enfiou só os 50 que não tinha valor de avaliação, mas eram galpões que só para reformar era o valor do imóvel. Não. Eram situações que não tinha preço. Era descarte. Tem homem que, como a mulher, quando não tem essa assessoria, transfere antes, faz uma programação para transferir esses imóveis para laranja ou etc. Entende? Então, coloca ela para assinar uma procuração e ela nem sabe o que assinou e tá vendendo, sabe? Dilapidando o patrimônio dela, a parte que lhe cabe. E vai indo. Então, assim, nessas buscas que a gente faz, né, nessa assessoria, nesse tipo de assessoria, a gente faz todo esse levantamento histórico também, entende? Para verificar se foram feitas transmissões antes ou quando foram feitas. Se é para verificar se ela assinou alguma procuração, que às vezes ela não tem consciência. Então é possível reaver isso em curto espaço de tempo? Não, sim. Aí a gente faz essa busca, faz esse levantamento, averiguando, aí a gente vai ter que tomar as providências, né? Legal. Que na maioria das vezes dá para ser extrajudiciais. Com certeza dá, tá? Usando um pouquinho da ameaça. A gente faz umas notificações, entende? Legal. A gente faz umas notificações bem feitas, então que daí a pessoa tem que Legal. Se movimentar de modo mais adequado. Poli, muito legal. Assim, como a gente havia falado, né? É um assunto que, na maioria das vezes, é do meu... Eu não tenho interesse. É exaustivo, é massivo. Quem não tem a noção, ou quem nunca passou por algo, acredite, vai passar. E aí, talvez, comece a ficar interessante esse assunto quando a pessoa passa por isso. Aí começa a fazer mais sentido para a pessoa. Tem dor, né? Então, um episódio como esse daqui é de extrema importância. Não só para a vida do empreendedor, mas para a vida daquela pessoa que herdou, aquela pessoa que está num relacionamento, enfim. É como você falou, é utilidade pública, né? É para CPF e CNPJ. A visão que eu tenho desse tipo de assunto é assim, existem assuntos que eu falo que eu tenho até uma analogia, assim, não é gostosinho, mas tem que ser feito. Né? Não é uma tortinha de limão? Né? Tem gente que fala assim, não, cara, eu não quero lidar com esse assunto. Não, ele é chato, ele é desconfortável, ele não é gostosinho, ele não tem emoção, não tem sentimento, não tem criação. Mas em vários cenários, seja ele numa relação entre casais, entre pessoas, ou seja numa relação entre pessoas dentro de um negócio, ele é de extrema importância. O que acontece muito, né? Dentro de uma relação? Ou seja ela dentro de uma empresa, ou seja ela dentro
de um casal. As pessoas estão ali no romance, no namoro, na criação, isso. seja ele dentro de um negócio, né? Olhando lá, não, o nome, o logo, as cores da fachada, Exatamente. a cor do isso. tapete, das cadeiras, a cor do uniforme, as pessoas que vão ser contratadas, os processos, produtos, o serviço, sei lá, aquela parte romântica da coisa. E, evidente, esquecem, ou seja uma relação também de casais, Sim, também tá ali também, naquele oba-oba, na parte boa. Mas, ou seja, e essa parte que é os acordos, né? Eu vejo o advogado, os acordos claros, né? Exatamente. Pactos claros, amizade longa. Esses acordos sendo feitos de uma forma antecipada, quando não tem ninguém emocionado, né? Porque o grande desafio, seja numa empresa, quando as pessoas exageram nas suas emoções, quer falar, ficar nervoso, ficar chateado, ficar estressado ou desentendidos, né? Entre eles, seja numa relação pessoal. Ou seja, antes de se emocionar, eu até gosto muito dessa expressão, antes de emocionar, vamos resolver o que precisa ser resolvido? Vamos fazer os enfrentamentos necessários? Vamos procurar um advogado e ajustar esses acordos claros, onde as pessoas não estão com as suas emoções comprometidas, elas estão dentro das suas razões, dentro das suas visões claras de situações. Vamos buscar essa pessoa para nos assessorar e colocar isso numa relação humanizada, numa relação clara, numa relação de prosperidade e crescimento, onde, se caso, em algum momento, alguém se emocionar de forma demasiada, ela consegue fazer essa ruptura, trazer né? o pé no chão. Essa ruptura, ou cada um segue o seu caminho para prosperar onde desejar. Cara, não dá pra gente prosperar junto? Beleza, tudo bem. Vamos voltar aqui pro acordo? Vamos voltar pro contrato? Vamos olhar aqui, porque lá atrás a gente fez. O que acontece na maioria das vezes? Pelo menos nas nossas experiências, acho que a sua experiência é muito, muito mais forte do que a nossa. Ou seja, a pessoa tem problema, acordos muito mais feitos, e aí tenta resolver. Mas na maioria das vezes, às vezes não é possível resolver porque lá atrás não foi feito. Exato, não foi previsto, né? Não foi previsto, inclusive, né, as rupturas. Uhum. Então, por isso que os contratos, eles têm que ser bem tratados. Uhum. Contratos, eu falo não só o contrato, mas os acordos, né? No sentido mais amplo. Os acordos, eles precisam ser bem tratados. Existe... Porque o maltratados vai dar ruim. Existe acordos societários, que é muito além do contrato social, e existe acordos pré-nupciais, né? Também. Não é um simples casamento civil, né? Porque também é a mesma história, né? O cara vai lá no cartório, faz um casamento civil, ou vai na igreja, né? Depende de cada um, mas existem esses acordos. Inclusive, esse é foi bom você ter levantado esse ponto, né? Eu estava também conversando com alguém que eu também não me recordo quem, mas sobre a importância disso aí nos relacionamentos. Você pode sim formalizar e levar ao cartório ali um acordo pré-nupcial. Acontece muito hoje. Exato, e cada vez será mais frequente e é importantíssimo. Principalmente quando há um desbalizamento no poder aquisitivo de entre partes. Exatamente. Agora... Você tá gostando da minha fala jurídica? Tô. Top. Agora, o quão importante é a gente trazer ali para nossa realidade relacional, de casal mesmo. Uhum. Mesmo que não vá no cartório, mas o ideal é ir. Mas mesmo que não vá, a gente colocar no papel qual que é a minha necessidade. Como assim? As necessidades da pessoa enquanto casal. Sim, as necessidades, qual que é a minha expectativa? Alinhar as expectativas. Top. Tá. Tipo, 3 vezes por semana. Também, ué. Né? Gostei desse contrato. Eu gostei desse né? contrato aqui, ó. Tem um modelo lá? Tem. Na hora. Dá a pra gente fazer, faz. Dá pra fazer quem já tá casado há muito tempo? Claro que sim. Não, claro que sim. Mesmo que você fizer, aí você vai ficar no prejuízo, porque aí se você não cumprir, pai, né? aí fica ruim pra você, tá? A gente aditiva depois. Tem que cumprir, tá? Mas é sério isso, tá? Legal. A gente... Porque tirar a emoção. Em 2016, eu vi um primeiro contrato desse, um casal. Não deu certo, tá? O relacionamento acabou em 2020, era um casal de amigos. Mas no contrato tava. Inclusive que eles tinham dias, que eram os dias de encontro deles e tudo. Ele escolhia a cor da roupa no contrato. Olha só. Eu vi presencialmente. Ó, quarta-feira e aos sábados,
tal, e a quarta é tal roupa, e sábado tava no contrato. Muita doideira. Na época, pô, 2016 eu fiquei abismado. Eu falei, cara, como assim? Esse povo tá em 2040, né? E era uma pessoa de poder aquisitivo muito diferente uma da outra, e a mulher enfim, aceitou e tudo certo, casado, feliz para sempre, e ela podia escolher o veículo que ela podia trocar de carro uma vez por ano, até tal valor. Tava no contrato. Ó, até tal valor, acho que era até 400 mil na época, ela poderia escolher qualquer veículo. Todos os anos ela trocaria. Ela tinha 150 mil no cartão de crédito para poder gastar como ela queria. Só porque se terminasse, tudo que ela gastou ficaria... É um contrato. É isso, tá? Podia comprar joia, podia comprar o que fosse. Só porque tudo que ela gastou, se finalizasse, ficaria dentro da casa. As condições, É isso, tá? Isso, cada dia será mais frequente. E, inclusive, só que isso nós estamos falando na parte humana, você acredita que isso seja um feliz para sempre? Você conhece casais que vieram de um desbalizamento muito grande e que fluíram, hein? Não. Principalmente quando se vê um contrato como esse pela frente. Porque literalmente eu tô te falando, olha, você vai... Você é um mero CLT pra mim. Né? Sim. Tô te contratando pra você... Você vai ter a vida que você quer ter. Meu parceiro ou minha parceira. Quando eu falo Esse formato é um formato muito usado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mas ele veio realmente ali da visão dos sheiks, né? Também. Ele veio muito ali. Os sheiks são assim, né? Ele escolhe. A questão de ter 10 mulheres e tal, não é bem como a gente acha que é. O cara tem que ter condição, irmão. Porque o que você dá pra uma, você tem que dar pra outra. Então, meio que essa visão veio de lá, né? E aí o contrato tá chegando nesse formato, né? Sim. Mas agora as pessoas normais, digamos assim, né? É importante, é o que eu falei no começo, nem que não formalize, mas trazer para o concreto. Poli, mas muda tanto. Eu vejo que muda tanto, assim. Não, sim. Quando você casa pra 5 anos, pra 10 anos, igual eu tô indo pra 15 agora, muda tanto. Não, mas é exatamente isso. Aí, de tempos em tempos, quantas vezes você já repactuou com a sua esposa? Quantas vezes você já repactuou com sua esposa? Então, mas é porque Dá pra fazer aditivo? vocês têm consciência, tá? Nós não estamos falando da maioria das pessoas e dos relacionamentos. Eu entendi. Você entendeu o que eu tô falando? Sim, é um pacto entre partes da fase que você tá vivendo. Exato. Isso daí, Poli, você falar dessa forma, mostra o quão humano você tem essa visão de documento. Exatamente. Né? Que é um documento formal, mas mostra o quanto humanizado. Bem, quase 1 hora já, olha só. Voou, hein? Nossa. Falando sobre documentos e ele não tem tamanho. Muito específico, né? Um assunto muito específico. Você viu que nós falamos de documentinho e de documentão. Então, o documento literalmente não tem tamanho. E eu quero fazer uma pergunta. Pergunta não. Conta aqui como foi a sua experiência de tentativa de comprar um imóvel. Como que é comprar um imóvel sem um laudo? Então, na verdade, não é nem... o que eu vejo... A aquisição de um bem de alto valor, ele envolve muita energia. Nós entendemos que o dinheiro, ele é uma energia. Energia de troca. Ele é uma energia. E quando você envolve um montante disso, Poli, você precisa estar muito bem assessorado de pessoas que têm essa mesma energia. Por quê? Porque é maluco, mas às vezes quem tá te vendendo tem inveja do que você tá comprando. Exatamente. Às vezes quem tá te vendendo fala, mas esse cara aqui, como assim? Eu sou dono dessa parada e eu não tenho onde ele vai morar, por que que ele pode ter? Infelizmente é assim. Então, o que eu poderia aconselhar as pessoas é para ela buscar bem essa referência. Quem tá te vendendo isso? Entendeu? Como que é? A energia bateu? Você entendeu? Então, o que eu vejo muito em você é essa naturalidade que você trata, sabe? É o quanto que você torce para as coisas acontecerem da melhor forma possível. E isso daí é um diferencial muito grande, né? Então, eu vejo que hoje eu não faria mais nenhum negócio como esse se eu não tivesse alguém me assessorando para poder olhar a parte documental, para poder trazer toda essa... Os laudos, eu os desenvolvi foi justamente para trazer o que a gente já falou aqui, né? Mas na aquisição de imóvel, na compra e venda, né, de imóvel, os laudos, eles servem para dar transparência e segurança às relações. Quantas pessoas compram o imóvel, investem
milhões e depois não é o que elas compraram. Né? E isso acontece todo dia. E é aquela história que a gente já comentou aqui. Ninguém quer falar, né? Uhum. Senta no rabo e... Ninguém quer falar. Mas é uma realidade. Quantas fazendas são vendidas aí com documento irregular? Uma coisa, o laudo, ele, além de dar a segurança, no caso, por exemplo, de leilão de imóveis, sempre tem um apontamento, óbvio, né? Só que é diferente você comprar, se intentar, né, no processo para arrematação, sabendo de fato qual é o apontamento. Do que a surpresa. Exato. Do que você, porque daí você consegue analisar a viabilidade para você. Para você. Porque às vezes um imóvel, aquele mesmo imóvel ali no leilão, ele é viável para o Alexandre, mas para o Erlen não é. Sim. Entende? Eu tenho um então, amigo... a gente precisa ter essa clareza. Eu tenho um amigo que comprou uma casa chácara no Rio de Janeiro, achando que tinha feito um ótimo negócio. Por quê? Porque era um imóvel que teve uma avaliação em 2014, na época, de 790 mil. Ele comprou por 240, agora, em 2021, se eu não me engano. E ele falou, cara, fiz um excelente negócio, porque ele ia fazer Airbnb, ela tava numa serra e tal, tinha uma visão bem bacana, show. Só porque quando foi a fundo, ele precisou ir no Rio inúmeras vezes. Inúmeras, porque só resolvia lá no cartóriozinho da cidade. Aí o cartório tinha pegado fogo, perdeu a escritura, porque era antiga, porque bababá, porque, cara, no final deu tanto transtorno pra ele, que saiu mais caro do que se ele tivesse comprado imóvel já resolvido. Olha só. Aí foi descobrir que o imóvel em 97 foi embargado por uma piscina que foi feita e não podia, enfim. Porque tem uma nascente dentro da... Enfim. Então, são casos que eu acho que com o laudo feito por um profissional, ele não passaria. Sim, né? com certeza não. Porque ele teria clareza, né? Polly, para quem nos acompanhou até aqui, para quem assistiu até aqui, quero que você deixe aí sua mensagem final para essa pessoa, seja um profissional da área, que seja para uma pessoa que gostou de alguma das áreas que nós falamos, porque, queira ou não, são multifacetas, né? Nós temos aí desde da sucessão patrimonial, nós temos aí do laudo, nós temos aí do selo, nós temos aí do acompanhamento em processo, nós temos aí da criação de documentos, né? Queria que você deixasse suas palavras para que essas pessoas pudessem aí ser atendidos, né? Pelo seu escritório, por você. Eu gostaria só de uma contribuição, antes de você fechar, que assim, para mim, nesse podcast, né, ficou muito claro que a principal missão que a Poliana Ribeiro faz é regular de forma humanizada as relações entre pessoas. Seja ela com o intuito de constituir uma pessoa jurídica, ou seja ela de constituir uma família, né? Ou seja, ficou muito claro. É claro que o ideal seria que essas pessoas te contactassem, tivessem os serviços da Poliana antes de constituir uma pessoa jurídica Preventivamente. ou constituir um matrimônio. Num cenário real, né, seria o cenário ideal. No cenário real, isso não acontece. Ou seja, mesmo assim, pode contar com os serviços da Poliana para ajustar isso. Sim. E colocar de volta ao eixo. Sim, para regular. Né? Uhum. Acho que, pelo menos, meu sentimento hoje dentro dessa... O tamanho não é documento, né? Ou seja, não importa o tamanho do documento. Eu acho que, e principalmente nessa coisa, acho que não importa o tipo de relação. É relações entre pessoas, porque acho que tudo se resume em gente. Exato. Resume relação entre pessoas, né? Se a gente olhar lá, sempre vai ter pessoas por trás daquilo. Seja uma empresa, sim, seja uma família, seja um negócio, seja um grupo, seja uma hold, né? Ou seja, trazendo isso de forma humanizada, onde as pessoas fazem acordos claros para ter amizades longas, né? Pactos claros, amizades longas. Acho que é uma visão que eu tive dentro desse bate-papo hoje. Acho que clarificou bastante algumas coisas, pelo menos, inclusive para mim. Boa. Né? Show, show. É isso. Você disse bem, né? A minha missão envolve a documentação humanizada, né? Envolve toda essa parte documental e relacional, né? E essa dinâmica entre ambas,
né? E nesse ecossistema, né, daí vem os negócios, né, as empresas, o imóvel envolvido. Então, esse é o nosso trabalho. E como eu já falei, estruturados, né, estruturados naqueles 4 pilares. Porque assim como as pessoas elas estão banalizando muito as relações. E o selo ele vem justamente para qualificar. Nós precisamos elevar a régua, sabe? Embora, né, a gente está vendo aí esse cenário no nosso país, né, trágico, mas nós precisamos, nós podemos, precisamos e devemos nos posicionar, né, no intuito de qualificar as relações, de qualificar os negócios, de nos posicionar ante a tudo isso que está acontecendo. Boa. Certo? Então, nessa situação aí das famílias, né, sendo destroçadas, né, tanto desequilíbrio a gente vê. Mas vamos qualificar, vamos regular, vamos organizar. Boa. Né? As empresas, cada empresa tem uma missão. Né? As empresas, elas são criadas para transformar realidades, para transformar relações também. Boa. Né? Para transformar o mercado. Verdade. Então, precisam se qualificar, se organizar, crescerem estruturadas. Então, eu falo muito sobre isso. Quer crescer? Show, conta comigo, mas vamos crescer estruturada? Sim. Né? Para que, de fato, dali é um passo. Despenque um monte junto. E daí do que adianta? Né? Então é isso, vocês contem comigo. Obrigada, gente. Polly, obrigado por essa participação maravilhosa. Obrigado por nos permitir entender um pouco mais do seu negócio. Tenho certeza que foi um episódio esclarecedor para todos que vão assistir. Entender um pouco de cada coisa que você consegue entregar com tanto carinho, tanta dedicação. A gente sente na sua fala o quanto que você gosta disso. Isso é um diferencial. Então, obrigado. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora aqui, acompanhando esse episódio, entendendo um pouco mais da importância de documentos, entendendo um pouco mais de processos, de realmente ter ali um embasamento jurídico, extrajudicial. Quero deixar aqui o meu muito obrigado para você, empreendedor, para você, empreendedora. E antes de finalizar, Erleira, chama o pessoal para poder curtir, seguir esse episódio, compartilhar esse episódio, seguir a nossa página. Pessoal, recado dado. Espero que a missão seja cumprida. Boa. Acho que é o mínimo de... Eu costumo dizer... Eu gosto muito de uma frase assim, honrar para ser honrado. Boa. Né? Então, quando a gente tem a oportunidade de honrar, eu acho que a honra também recebe. Então, ou seja, se você tem a oportunidade de honrar, acho que a Poliana, o Alexandre e a mim, se fazer sentido, clica aí no sininho, marca a opção lá, inscrever nesse canal e pode ter certeza que a nossa missão aqui é transbordar, é servir e a gente vai entregar conteúdos de muita qualidade para vocês. Muito obrigado. É isso aí. Muito gente, obrigada. Valeu, até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.